Olá, chegou a hora do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje entrevista a artista plástica Esther Galvão. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje entrevista a artista plástico Esther Galvão. Prazer em receber você aqui, Esther. Prazer é meu, tá? Prazer estar aqui com você, com o nosso amigo aqui também. E vamos aí, né? Mostrar um pouco do meu trabalho, falar um pouco, falar né? um pouco sobre isso, né, Esther? Edival Lourenço, vamos lá? Pois é, Doracino, mais uma vez, uma satisfação estar aqui hoje entrevistando a artista plástica Esther Galvão, né? Que você de casa vai ver que ela tem realmente muito talento. E a Esther teve uma história interessante, você vai falar. Você descobriu a pintura nos Estados Unidos, né? Em Nova York. Sim. Foi assim que a pintura entrou na sua vida, Esther? Assim, eu já pintava, mas quando criança, mas naquela época os pais da gente não davam muita importância, né? Assim, a menina rabiscando, né? Não levava aquilo tanto a sério. E assim, aí eu casei e aí passaram assim um pouquinho, só uns 20 anos, aí nós fomos para Nova York. E chegando lá eu fiz amizade com um brasileiro que era pintor. Aí eu comecei a ver ele fazer os trabalhos, falei assim, foi despertando, né? Eu falei assim, você me dá aquela tela? Pedi assim para ele, você me dá essa tela? Ele falou, dou. Aí eu falei, já que você está dando a tela, você pode me dar essas tintas também? Essas aqui? Ele falou, não, dou, pode, como se diz, pode brincar. Aí eu peguei e comecei, só que eu comecei fazendo desenhos abstratos, não era esse estilo meu hoje. Aí eu peguei amor por aquilo ali e comecei a fazer uma atrás da outra, foi tão, né? Aí meu marido, na época dele, ele falou assim, não, vamos lá comprar mais para você, né? Colocando isso aí para fora, expressando, né, o que você está sentindo. Aí eu comecei a desenhar. E é engraçado que eu não sabia, e a gente estava no inverno rigoroso lá em Nova York, e eu levei 4 telas, fui eu e minha filha, nós fomos lá para Times Square, aquela famosa, e eu não sabia que não poderia vender nada ali. Então aí eu cheguei, encostei assim encostei nos prédios aqui assim, né, uma loja de esquina, e a minha filha, ela na época ela tinha 16 anos, e bonita, alta, loira, e o frio estava tanto que estava congelando os pezinhos, os dedinhos poderiam cortar que já não sentia mais nada. Aí ela começou a sambar para esquentar, sabe? Começou a sambar, e os japoneses, os turistas, vendo aquilo, né, olhava assim, falava, gente, mas... E começava, e a Fernanda já falava inglês, porque antes de ir para lá, ela estudou no Brasil, e chegou lá, eu coloquei ela na high school, né, então ela já estava bem, sabia bem conversar, beleza. E aí os japoneses chegaram, começaram a conversar com ela, e ela sambando, empolgou, e sambando sem música, sem nada, e aonde caiu na graça ali, eu acabei vendendo uma tela lá, por conta disso aí, da brincadeira dela, né? E aquilo ali começou. Aí eu fui expor também, fiz mais trabalho junto com esse Marcos, tem tanto tempo, tá, eu passei para você o nome, Marcos Arruda, aí ele expôs lá e eu fiz uma com ele lá, expus meus trabalhos com ele, do tema, tudo de abstrato. Meus quadros na época ainda. Olha só, mas você falou que quando era criança, você já gostava de pintar, mas os pais não davam moral para isso. A sua infância foi onde? Aqui em Goiânia mesmo. Eu nasci em Goiânia, ali no setor, hoje setor Campinas. Aí com 2 anos de idade eu vim para o setor Pedro Vico. Meu pai foi um dos pioneiros aqui, barbearia, ele teve uma barbearia. Como é que era o nome do seu pai? Benedito Sandoval, famoso Dito. É o Dito do... Ali da Rua 4, Salão Três Poderes. Ah, o Salão Três que Poderes. Que naquela época era o point dos políticos, né? Todos ali, o Irã Saraiva, o pai, né? Ficava todos Doracino ali. cortou cabelo lá, né, Doracino? Sem dúvida. Edival, eu mudei para Goiânia em 1958. Era Três Poderes, o Dito, o Chiquinho, o seu Zé Dantas.
Então, ali era o lugar que eu chegava lá, eu saía do setor Pedro do Vico, pequenininha, ia levar marmita para meu pai a pé, ali da 1015, no setor Pedro do Vico. Chegava lá, a marmita já estava fria, né? Porque menino vai brincando até chegar. Mas você não comia as coxinhas de frango para entregar para ela? Não, menina, a gente almoçava primeiro, minha mãe colocava a marmita, amarrava direitinho, falava, vai. E aí eu e meu irmão, você vê a distância que é. Hoje eu fico, olha, como que você solta duas crianças dessa distância a pé? Eu tinha o quê? 7 anos, 8 anos. Mas naquele tempo o pessoal tinha medo de onça, né? Não tinha medo de bandido. E era mato, lá da 1015 até chegar lá, aquela 90 ali, não tinha ninguém, era só mato dos lados, assim, só uma rua, nem não era avenida naquela época. Bom, você em Nova York, então... você vendeu o primeiro quadro nos Estados Unidos, Nova York, depois fez uma exposição em Nova York. Olha, você começou com tudo, já começou com todo o gás, né? É verdade. Como se diz. Aí você voltou para o Brasil. E aí você continuou a pintar? Nos Estados Unidos você deu sequência nessas? Não, aí eu parei, porque eu voltei para o Brasil e aí eu já, como se diz, eu fui encarar um divórcio, né? Aí divorciei e fui à luta. Não igual a maioria das mulheres, que a maioria das mulheres elas vão procurar um trabalho mais assim, vamos dizer, mais feminino, né? E eu não, já fui logo, tirei minha carteira de habilitação, categoria D, fui trabalhar de motorista transporte escolar e depois motorista particular e já dirigi também, você vê, aquela linha Alto da Glória, eu fiz ela por 6 meses. Daqueles transportes alternativos? Sei. Já trabalhei também de motorista particular, daí dessas vanzinhas que rodaram aí em Goiânia. Olha aí, isso aí também enriquece a biografia da artista. É bom, foi Esther bom, Galvão. eu nunca gostei desses trabalhos assim mais, vamos dizer assim, igual minha irmã fala assim, nossa Esther, você tem, como se diz, a alma masculina, né? Porque não pode, você gosta de muito trabalho, por exemplo, textura em paredes, pintar uma parede, eu adoro essas coisas. Trocar lâmpada, o chuveiro queimou, pode deixar que eu arrumo. Eu tenho muito disso comigo. Mas quando foi assim que você, depois que você voltou dos Estados Unidos, que você foi encarar uma vida por conta e risco, aí como é que foi que você retornou para a pintura artística, para as artes plásticas? Olha, começou há 7 anos atrás, na época eu namorava o Wilson, hoje um grande amigo meu, e ele ele viu que eu gostava, sempre eu pegava uma folha de caderno e sempre desenhava. Ele falava assim, não, vamos comprar, você gosta de desenhar em papel, vamos comprar aquele papel pinho. Aí eu falei, vai, vamos. Aí me levou numa papelaria, comprei a folha de 80 por 1 metro de altura, e ali eu comecei já a fazer meus desenhos, só em papel pinho, que é aquarelas, né? Porque eu sou aquarelista. E comecei, e foi desenvolvendo. Depois isso eu fiquei uns 2 anos pintando e parei. Aí depois parei, guardei os desenhos, vendi alguns e depois parei. E depois a gente rompeu esse namoro e abandonei completamente. Voltei a trabalhar como motorista particular. E depois eu conheci o Júlio César Bergamini, onde que é meu atual marido, e ele investiu, ele falou, vamos comprar telas, você vai ser aquarelista em telas, vamos sair do papel, vamos valorizar mais seu trabalho. E é onde ele comprou as telas e eu consegui, com a manipulação de tintas, eu consegui tirar a aquarela do papel para as telas. E fica tão viva, as cores vivas, como se fosse uma pintura tela sobre óleo mesmo. Mas hoje já não é mais aquela pintura lá de Nova York que era abstrata, não, hoje era mais totalmente. figurativa. Hoje é tema pop, né? E também o cotidiano, coisas assim que eu vejo no dia a dia. Pinturas sacras também, eu gosto muito. Pinturas sacras eu gostei depois que eu fui morar em Guarujá. E lá tem a igreja Nossa Senhora de Fátima e eu gosto muito de frequentar lá. Quando eu estou lá, eu vou sempre. E eu sou, assim, muito fã da Nossa Senhora de Fátima. E eu comecei a pintar. A primeira Nossa Senhora que eu fiz foi a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? E
E daí não parei mais, daí foi Jesus, Em aquarela São Francisco, também que você faz? Tudo em aquarelas. Bacana. Lindas, lindas. E ficou 20 dias na igreja Nossa Senhora de Fátima, recebeu a bênção do paroquiano lá. E aí, muito bonita a tela, Nossa Senhora. E o programa Raízes Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje entrevista a artista plástica Esther Galvão. Esther Galvão, Edival Lourenço. Pois é, Doracino. A Esther, que é uma carreira recente, mas uma carreira fulgurante, uma carreira bastante vitoriosa. Mas hoje, assim, Goiás, Esther, tem assim, uma pleiade de artistas muito importantes. Tem muita gente que faz um trabalho importante em Goiás. Desses goianos aqui, já que você começou a pintar fora, né? Dos goianos aqui, tem algum que você se admira, que você procura aproximar do trabalho dele? Como é que é? Olha, para te ser sincera, assim, eu não tenho conhecimento com os artistas daqui de Goiás, mas assim, eu admiro muito o trabalho tem a Cristiane Rezende, Rosi, né? E tem uma outra, a Carla Neves. Carla Neves, eu gosto muito do trabalho dela. E assim, mas eu olho e daquele trabalho, serve às vezes muito de inspiração na hora que eu estou pintando o meu. Uhum. Às vezes até nas cores, sabe? Mas assim, eu não tenho um específico. Porque até mais assim, porque eu tive mais conhecimentos com os artistas de Guarujá, Sei. que é o Sérgio Plinski, o meu amigo Iromite Camada, é um artista assim, extraordinário. Sabe? Então, eu pude estar muito perto deles, olhando o trabalho deles, eles me passando técnicas de pintura, sabe? Embora o meu trabalho seja diferente, por ser aquarelas e o deles na tinta óleo, né? Mas muita coisa eu pude trazer para mim, pegar deles para mim. Você poderia se autodefinir ou definir o seu estilo? Que estilo você mais realismo? Você tem algumas dessas características dos estilos convencionais? Não, eu posso te falar assim, que como eu pinto o cotidiano da vida, assim, às vezes eu estou folheando uma revista, eu não tenho muito, assim, um pinta o estilo, como se diz, mais antigo, fugiu agora. O clássico. O clássico, então, eu às vezes uma foto de uma modelo ou de um cachorro ali com aquela modelo, já me inspira eu fazer um quadro. Então eu não tenho um segmento na arte. Às vezes eu me sinto até perdida, porque eu não estudei para poder saber pintar. Inclusive, tem pintor que ele já sabe se misturar o vermelho com dá tal cor, o amarelo com o outro dá o verde. Então, eu não. Se eu quero saber cores, eu preciso de cor tal. Eu vou ali no tio Google, sabe? Eu olho e vejo a mistura das cores que eu quero, qual que vai dar. Então, eu não tenho isso, como se diz, eu não aprendi a pintar, eu já nasci com esse dom. E quando você nasce com o dom, você não tem tecnicamente, você não tem isso. Uhum. Se você não buscar, não correr atrás, você fica assim, perdido. Às vezes eu me sinto, porque às vezes a gente fica um pouco com preguiça, né? De estar lendo, folheando, né, páginas na internet. Você fala assim, não, eu pego a tela minha aqui, eu já sei o que eu vou fazer, eu risco. Todo mundo fica impressionado com os desenhos meus, porque eu já risco direto. A pessoa faz assim, o esboço ali, né? Eu não, eu já pego a tela, coloco ela aqui e já risco direto na tela. Se eu errar, eu risco a lápis, eu pego uma borracha, apago, mas vai direto na tela. A tela branca para você é um grande desafio. Exatamente. E daí? Isso aí. E você tem feito várias exposições, né? Aqui em Goiânia. Sim. Não só fora, só em Guarujá ou fora, mas aqui em Goiânia você tem feito. Aqui em Goiânia foi na OAB e foi na Justiça Federal, ali na Assembleia Legislativa e ali no Cresce,
que ficou lá por 5 dias. São ambientes assim bem frequentados, né? Isso. É um pessoal bem... E isso, graças a Deus, eu tenho uma pessoa que eu agradeço, eu quero agradecer muito, é o presidente do Santuário das Artes, o Elifas Modesto, que realmente tudo que está acontecendo comigo aqui em Goiânia é por ele mesmo, porque ele me descobriu, ele me trouxe para Goiás já com esse convite de expor na OAB. Então eu quero te agradecer, Elifas, por tudo. Você, a Helena, o Vanderlan, realmente vocês assim abriram as portas para mim e eu agradeço muito. E obrigada por estar me carregando nos braços, isso é muito bom. É interessante essa espontaneidade de você agradecer e pessoas que realmente estimulam, incentivam os artistas eles são pessoas goianos. maravilhosas, assim, o Elifas, eu dei até essa tela de presente para ele, eu pintei a Daminha da Noite e assim que eu postei essa imagem, o Elifas já mandou o convite para me adicionar. Aí eu olhei aquela foto assim, mas gente, que essa pessoa, né? Não conhecia o Elifas, né? Estava em Guarujá. Aí eu olhei assim, mas o que ele quer, né? Elogiou o quadro e tal. Falei, Júlio, o que você acha? Adiciona ele? O que você acha? Adiciona? Ele falou, adicionei ele e tal. A gente começou a conversar. Ele falou assim, olha, que tela maravilhosa, que tamanho é essa tela? E eu falei, não, eu peguei uma tela aqui pequenininha e ela é uma tela 30 por 40. Aí o Elifas falou, mas ela é maravilhosa, mas olha, eu vou te dar uma dica, um artista nunca pega uma tela pequena para pintar, porque ali vai sair o melhor trabalho dele. Você já imaginou essa tela sua, Dama da Noite, numa tela de 2 metros, um painel, que coisa linda que iria ficar? Eu falei, realmente, ficou um desenho que eu sou apaixonada por ele, por esse quadro, e eu vim para Goiás e acabei presenteando ele, né? Porque ele descobriu, acho que ele foi o merecedor da Daminha, né? Da E um Dama bom da presente, Noite. né? Foi. O programa Raízes Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Raízes Jornalismo Cultural nas artes plásticas. A nossa entrevistada hoje, a artista plástica Esther Galvão, Edival Lourenço. Pois é, Doracina, fazer arte não é uma coisa assim que dá espontaneamente. Você tem que se dedicar, você tem que ocupar tempo. Como é que você acha tempo? Como é que a arte ocupa seu tempo? Qual a hora que você pinta? Quantas horas por dia você trabalha? Como é que é isso? Então, de manhã eu já levanto, olho para a tela e falo, vou pintar essa tela hoje, vou fazer esse desenho que ali eu já dormi pensando neste desenho para jogar naquela tela. Você chega a sonhar com algum trabalho que você vai... Sim, sonho com o desenho e no outro dia eu já vou ali, tento colocar mais ou menos aquilo que eu sonhei. Lógico que nunca vê igual, mas mais ou menos dentro daquilo que eu sonhei à noite. E eu gasto assim para pintar uma tela, às vezes assim, por eu não ter nada para fazer no sentido assim, me ocupar com outras coisas, porque eu estou vivendo só com a arte, da arte, então eu fico por conta. Então eu gasto para pintar uma tela 2 dias, 2 dias e meio, ela está pronta. Sabe? Mas ali eu viro à noite também. E aí, durante o tempo que você está pintando, você atende telefone? Atendo telefone, só não me chame para sair. Não me chama para sair, porque aí eu não vou mesmo, porque eu não troco, assim, aquele momento de inspiração. Se eu cortar, a hora que eu voltar para a tela, não tem aquela energia mais. Você perdeu um pouco a conexão Exatamente. Com o que você vinha fazendo. Eu tenho que estar ligada ali, eu não posso cortar, interromper, falar assim, vamos ali, vamos na pizzaria. Não, não posso, eu tenho que continuar, porque senão não vai dar aquele resultado que eu estava esperando. Cada pintor tem um jeito, um modo de pintar. É interessante, você está ali, como diz o Edival, conectado com aquela, isso aí, ele usou o termo correto. Com aquela pintura e dificilmente você pode retomar. Mas tem pintores que começam a pintar e dá um tempo, vai passear, depois vem bebe uma e pinga, continua. depois volta, isso, né? Não é? Eu Interessante, o processo de criação, ele é diferente de artista para artista. Tem esse amigo meu lá, o Sérgio de Guarujá, ele teve uma tela que eu fiquei impressionada que ele falou para mim, ele demorou 8 meses para terminar. Eu olhei para ele e falei, Sérgio, pois se for para mim demorar 8 meses para terminar uma tela, eu prefiro nem começar, porque ela vai começar com uma energia, sabe lá Deus
como que ela vai terminar? Porque eu ia me perder totalmente do foco do desenho, da criação. Aí ele falou, não, eu vou na calma, na tranquilidade, cada dia... Eu falei, não, comigo parece que aquela energia vem de uma vez e eu tenho que aproveitar para passá-la de uma vez, para causar o impacto que eu quero quando o apreciador for olhar, né? For admirar, ele vai causar aquele impacto que me causa. É isso aí. Mas lembrando aqui do sonho, você sonha e depois no outro dia você lembra, mas talvez não lembre de todos os detalhes. Os detalhes. A gente não lembra. Aí uma recomendação do nosso querido Paul McCartney, né, quando compôs Yesterday, que ele sonhou com a música, ele acordou, foi lá, escreveu a letra, pegou o violão, um instrumento e também já imprimiu ali e gravou, né, as notas musicais e saiu essa canção maravilhosa, idolatrada por todos nós, somos beatmaníacos, né, Edivaldo? Uma canção inesquecível. Né? Então, a recomendação dele é essa. Bom, você tem no meio da noite uma inspiração, levanta e começa a dar as primeiras pinceladas no caso. Aí se eu levantar à noite para começar a tela, aí você não dorme mais. Aí você não volta, né? Aí não volto e aí tenho que terminar ela. Eu já fiquei 2 noites acordada, assim, sem dormir 2 dias seguidos, em frente a um quadro, pintando ele, que é a Nossa Senhora, que ficou lá na igreja. É uma tela, assim, que com certeza foi um dos trabalhos que mexeu muito comigo, questão de fé, questão religioso, né? Foi maravilhoso ter pintado aquele quadro, e aquele quadro me deu uma impulsão na carreira muito forte, assim, ele me ajudou, é incrível, depois que eu pintei a Nossa Senhora. O Edivaldo está falando aqui do processo de criação, estimulando você a contar como isso acontece, né? Você idealiza um quadro, quer dizer, você pensa no quadro antes de você começar a pintar, ou a tela branca é que vai puxando o pincel e você acaba saindo uma obra de arte? Não. Como é que Primeiro eu crio o desenho, a imagem na minha cabeça. Eu crio o desenho e então você idealiza. Exatamente. Aí eu vou levando ele para a tela devagarinho. Às vezes aquilo que eu estou pensando, aquele desenho, aquela imagem, na tela não vai ficar tão bom. Aí eu tenho que mexer, sabe, para ficar do jeito agradável, né? Então, não é exatamente aquilo que eu crio na imaginação que vai direto para a tela. Você falou que você está vivendo desse trabalho de artista. Hoje, assim, se uma telespectadora nossa perguntar assim, será que a minha filha quer ser pintora, eu vou deixar ela viver de pintura? Hoje a pintura dá para viver? Como é que está? Eu trabalho com meu noivo, que ele tem uma loja de ar-condicionados em Guarujá, então eu trabalho junto com ele. Então eu tenho dali também a minha renda, mas eu não vivo somente da arte. Sei. Entendeu? Pretende eu fico viver. tranquila. Pretendo, né? Em vida, hein, gente? Em vida. Em vida. Bom, nós vamos chegando aí, viu, Edivaldo, ao final do programa Raiz Jornalismo Cultural, e hoje nós entrevistamos a artista plástica, vamos dizer assim, uma artista plástica assim, tardia, né? Mas que já chega no mercado das artes plásticas assim, com muita força. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no programa Raiz Jornalismo Eu Cultural. que agradeço por poder ter participado desse programa, né? Com você, com o nosso Edivaldo Lourenço. Edivaldo. Então, o Edivaldo Lourenço é o nosso Prêmio Jabuti de 2013. Então, é porque eu sou muito ruim em nomes, em relação a nomes, mas a sua fisionomia eu não esqueço jamais, eu sei quem é. UB, né? Exatamente, eu agradeço, viu, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos embora, Edivaldo. Pois é, mais uma vez, uma satisfação estar aqui hoje entrevistando a artista plástica Esther Galvão, e que ela continue aí no desenvolvimento da sua carreira, cada vez mais inspirada, cada vez mais batalhadora, né? E obrigado a você de casa e que você tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo programa Raiz e Jornalismo Cultural. Até lá. Some não.